O Danilo, eu falei que o sarrafo subiu do Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo fez ponto à beça, segunda pontuação da história e tal. O Palmeiras, com a pontuação que teve, ele teria sido campeão em várias edições do Campeonato Brasileiro. Olho na tela aí as possibilidades quando que o Palmeiras seria campeão com a pontuação que fez esse ano. Seria campeão em 2008, seria campeão em 2009, 2010, 2011, 2017, 2020 e 2023. Então ele é o melhor vice-campeão da história. Terminou com a maior pontuação de um vice-campeão e foi o primeiro time a vencer 23 jogos e não levar o título. Assim, não dá para falar pro torcedor ir para Paulista comemorar essas marcas que a gente está falando. Mas dá para falar, pelo menos para mim, né? Eu acho que o ano foi extremamente frustrante. O palmeirense não teve nenhum título. Mas dá para, olhando por essa tela e olhando pro que foi montado, eu acho que o Palmeiras, com retoques no seu elenco, volta a disputar o ano que vem todos os títulos de novo. Assim como fez esse ano. Foi vice da Libertadores. Jogou muito mal a final, mas até a chegada da final tinha feito a campanha quase que perfeita, né? Perdeu para a LDU lá naquele jogo horrível, mas depois fez 4-0. E aí a final jogou muito mal. O Brasileirão, o Palmeiras estava super bem até a derrocada ali que começou no jogo contra o Mirassol. A gente vai discutir desempenho, que em algum momento não estava bom, depois jogou muito bem, depois caiu de novo. Mas o fato é que o resultado, como você mostrou aí, seria o suficiente para ter sido campeão em várias temporadas. Então, de novo, é um ano extremamente frustrante, que se acumula também pelo fato de 2024 o Palmeiras não ter sido campeão de nada, só do Campeonato Paulista. Mas, com esse esqueleto, com essa reformulação, o Palmeiras pode sim voltar a brigar no ano que vem para ser campeão de todos os campeonatos que for disputar. O que eu acho importante é que esse discurso todo do Abel, o que eu acho, já falei para vocês, acho lamentável que ele tente colocar asterisco no título do Flamengo, que ele tente sempre culpar o outro. Isso faz 5 anos que ele faz, a diferença é que esse ano ele não ganhou nada. Mas o que eu acho mais importante é que ele tenha um diagnóstico interno do porquê o Palmeiras caiu tanto de produção na hora mais importante da temporada. Porque o Palmeiras, se tivesse feito 4 pontos contra o Fluminense e o Vitória, que foram os 2 empates em casa, o Palmeiras teria sido campeão. Eu sei que é diferente, o Flamengo jogaria de outra forma, mas jogando assim de uma forma mais prática, a gente pelo menos teria tido o campeonato sendo disputado até o final. E por incrível que pareça, muita gente fica, porque o Abel largou o campeonato antes, porque jogou com o time reserva contra o Grêmio. Nessa sequência toda, o melhor jogo do Palmeiras foi com o time reserva contra o Grêmio, nessa sequência de 6 jogos. Então quando eu vejo, não, porque o Abel largou antes. Cara, tudo bem, a gente pode discordar ou concordar com a entrevista dele. Eu, particularmente, não me incomodo tanto. Mas quando ele coloca o time reserva contra o Grêmio, o Palmeiras fez o melhor primeiro tempo de toda aquela sequência. Tamanha era, não sei, é até difícil. Até agora eu não consigo te cravar porque o Palmeiras caiu tanto de produção. E agora nos últimos 2 jogos, contra o Atlético Mineiro e contra o Ceará, quando o Palmeiras não tinha responsabilidade nenhuma, o time voltou a jogar tranquilo. Fez um baita gol contra o Ceará, eu sei, o Ceará estava desesperado, está lutando contra o rebaixamento, mas voltou a trocar a bola, tocar passe. O que me leva a crer, de uma tese que eu ouvi lá internamente, é que os caras desgastaram e desmoronaram mentalmente, que era justamente o que o Abel sempre gostava de falar, da cabeça fria, coração quente, e nessa temporada ele perdeu isso. O Abel dá o indicativo de que ele talvez concorde com essa tese quando ele fala: eu estou tentando formar de novo o espírito campeão, quando ele força lá o elenco do Palmeiras a ficar no gramado para ver o Flamengo levantar a taça. Que a gente sabe que é uma marca dele, ele já tinha feito isso em outros anos, mas não com esse elenco, porque foi a primeira final perdida por esse elenco com 18 saídas, 12 chegadas e tal. Então eu acho que o mais importante do Palmeiras é entender quais são esses retoques. O que vai precisar? Precisa de mais um zagueiro? Precisa de um camisa 5, porque o Aníbal joga 40 jogos no ano? Esses pequenos retoques. Porque se o discurso do Abel para fora for exatamente o que ele realmente pensa, aí é perigoso. Mas eu acredito piamente que esse discurso é só para fora e que internamente eles têm sim uma avaliação diferente do que o Abel fala nas coletivas. Audiência brutal, hein? Aí sim. Já vou avisando, a audiência brutal, a live mais assistida de esportes do Brasil nesse momento. Muito obrigado. Então, portanto, likes. O Juca nem pediu o número de likes, mas você pode nos dar likes aí. Vamos aí chegar em 8 mil likes, vai. Arnaldo, aí. Quantos nós temos? Temos agora, deixa eu ver aqui, temos nada menos do que 5,3 mil likes. Dá para chegar em 7, pelo menos. Vamos chegar em 7. Dá para chegar em 8. Dá para chegar em 8. Arnaldo. Isso. O diagnóstico do Danilo foi brilhante, eu concordo plenamente, embora não tenha o diagnóstico
da queda no momento decisivo, mais uma impressão nossa do esfarelamento mental. Mas o que me chama a atenção é que o ano passado foi muito parecido. Só que o adversário era o Botafogo e esse ano foi o Flamengo. Muito parecido. Muito parecido. Campanha boa no Brasileiro, vice-campeonato. E aí, o ano passado não chegou tão longe na Libertadores, mas... e aí, talvez, a reflexão do Abel tem que ser um pouco mais profunda. Não só sobre essa temporada, mas sobre as duas últimas temporadas. Quando o Palmeiras foi regular, mas não conseguiu competir com o melhor. Né? Nas duas temporadas. Asteriscos à parte. E aí, talvez seja uma questão de reflexão dele, do comando dele para partidas decisivas, para momentos decisivos, do que propriamente, porque o Palmeiras mudou muito em termos de jogador de 24 para 25, muito mesmo. E não caiu o nível técnico, pelo contrário, aumentou. Né? Não é mais o time que compete com menos armas em relação aos principais adversários, não. Esse ano ele competiu com mais armas, com mais investimento, com mais jogadores. Até ele tem mais condição de fazer um time reserva hoje do que o Flamengo. Um time alternativo, em termos de não cair tanto o nível do time. Como foi o jogo do Atlético, como foi o jogo do Ceará, como foi o jogo do Grêmio. E aí o Danilo tocou no ponto-chave. Com menos responsabilidade, o Palmeiras rendeu mais. Quando teve a responsabilidade da decisão ou das decisões, o Palmeiras travou. Essa é a conclusão desse ano, mas também foi a conclusão do ano passado, quando ele tem o Botafogo em casa para definir o Brasileirão, precisando empatar, podendo empatar e perde, e assim por diante. Então são duas temporadas. Aí que tá. É muito diferente você comparar o Palmeiras aos outros grandes que estão fracassando. Mas não deixa de ser uma grande frustração. Mais uma grande frustração, mais do que o ano passado, porque o ano passado talvez essa reformulação começasse a se avizinhar. E esse ano, quando o Palmeiras forma esse elenco, você tinha a expectativa que o Palmeiras pudesse ser o Flamengo da vez, ganhasse as duas e estivesse jogando esse outro Mundial no final do ano. Poderia ser o Palmeiras. Poderia ser o Palmeiras. Deveria ser o Palmeiras, talvez. Quando a temporada se anunciou daquela forma. Depois a LDU, ainda em liderança do Brasileirão, e tem o jogo de Mirassol e começa um derretimento. Essa circunstância, esses dois jogos que ficaram cumprimento de tabela, mas duas vitórias fora, ganhar do Galo, ganhar do Ceará, eles mostram, acho que, a questão que o Palmeiras tem de principal nessa era Abel. É um time que se recupera rápido das pancadas, de umas tijoladas gigantes. Mas isso não é suficiente para ganhar campeonato. Tem que fazer um pouco diferente para o ano que vem. E essas duas vitórias, elas deixam a perspectiva para o ano que vem melhor do que, não tem a terra arrasada, o técnico vai ficar, não tem mais ânimo. Né? Elas dão a perspectiva que se o Palmeiras acertar alguns detalhes importantes nos momentos decisivos contra os times mais fortes, ele pode ser o Flamengo de 2026. Vamos ver.